Olá, amigos e amigas, eu sou a Luciana Costa. Maria Esteves e eu vamos responder a mais uma pergunta. Vamos à pergunta. Os desencarnados, no seu mundo espiritual, conseguem acompanhar a vida dos seus parentes que ficaram aqui na Terra sem os prejudicar? Os desencarnados que já foram para o seu mundo de luz, eles não prejudicam ninguém. Quem prejudica são aqueles que ficaram na atmosfera da Terra como infratores das leis naturais. Cada espírito, quando chega no seu mundo de luz, tem as suas leis a obedecer e eles cumprem rigorosamente com aquilo, porque lá não existe ambientes desfavoráveis. Todos os ambientes são favoráveis para os espíritos, eles sentem a vibração de todos os irmãos em essências que habitam aquele mundo, e eles comungam com aquela vibração. E eles sentem a vibração das pessoas que se lembram deles, irradiam por eles e mandam uma irradiação, uma vibração boa para eles. Eles respondem com vibrações positivas, evidentemente. Ninguém vai irradiar daqui para lá coisa ruim. E nem ninguém vai irradiar de lá para cá uma coisa ruim, principalmente eles, que eles já não tem mais aquele ambiente que no mundo Terra tem, favorável ao erro, ao engano, à fantasia. Lá não tem isso. Lá tudo é favorável à espiritualidade. A espiritualidade que reina naquele mundo. Eles sabem que existem mundos mais elevados. Então, eles almejam chegar aos mundos mais elevados. E aí, eles estudam cada vez mais, preparam-se para novas encarnações, e assim eles ficam lá no mundo deles de luz. É, e lá existem trabalhos, deveres a cumprir. Deveres a cumprir, o que que seria? Seria estudar como a pessoa vai fazer a encarnação, nova encarnação, para poder ter mais condições favoráveis para enfrentar as lutas físicas que o ser humano enfrenta. Então, eles vão se fortalecendo uns aos outros com vibrações. E nós, daqui para lá, podemos ajudá-los nessas vibrações. E eles, de lá para cá, também podem fazer a mesma coisa. Muito bem, Maria. Gostei muito da sua resposta. Parabéns. Olha, a amiga que enviou essa pergunta, Maria falou uma coisa muito certa. É, essa questão de acompanhar, a palavra acompanhar pode dar um significado assim, como se eles não tivessem, estou falando dos espíritos que estão em dimensões regidas por espíritos superiores.
pode dar uma impressão que é assim, como se a gente não tivesse nada na vida para fazer e o mundo terra, né, fosse uma grande televisão e eles ficassem olhando assim, vão acompanhar o parente tal, o que está fazendo? Não, não é assim, gente. O acompanhar que a amiga perguntou aqui, nós entendemos. O que ela quer dizer é se eles observam, se eles acompanham no sentido de observação e até ajuda, se observam, se veem se o parente que aqui ficou, ele está seguindo pelo caminho certo, e se ele não estiver, como ajudá-lo, sem intervir no livre-arbítrio. Porque quem gosta muito de, de intervir no livre-arbítrio do outro são os espíritos obsessores. E até os próprios espíritos, há espíritos que ficam quedados na atmosfera da Terra, que eles não têm a intenção ativa, né, de serem obsessores. Ou seja, nós aqui chamamos assim, eles não são obsessores ativos. Eles não são obsessores ativos. Eles são obsessores porque eles, sem querer, eles passam a acompanhar os parentes, às vezes sabem que estão desencarnados, outras vezes não sabem que estão, e passam a acompanhar, a viver ali e acabam sugando a vida anímica, a energia vital daquele encarnado, daquele parente, não com o propósito de fazer aquilo, mas acabam fazendo. E há os obsessores ativos aí que fazem de propósito. No mundo espiritual, há muito o que se fazer, muito. E o muito a se fazer depende muito do grau de espiritualidade de cada espírito. E depende também do plano espiritual ao qual ele se encontra. Alguns espíritos, quando chegam nas dimensões espirituais correspondentes ali até a sua situação psíquica atual e até o seu grau de espiritualidade também, eles permanecem muitas vezes nessas dimensões, né? Que tem ali onde eles encontram recursos para se reabilitarem, para aprenderem a como viver, a conviver e a como viver depois se vierem a reencarnar no plano Terra. Muitos estudam, fazem estudos mesmo, com grandes mestres que lideram essas dimensões. Até mesmo, por exemplo, um exemplo aqui, um espírito, por exemplo, para psicografar e até psicofonar por meio de um médium, ele faz um treinamento. Não é assim chegar ali, ó, a Maria é médium, vou ali na Maria. Não, não é assim, não. No mundo espiritual, regido pelo astral superior, não é assim, não. Eles se preparam, porque ali precisa haver uma afinidade, precisa existir um casamento de fluidos entre o espírito comunicante e o médium. E, às vezes, esse casamento de fluidos, essa construção fluídica, ela demora anos. Aqui, por exemplo, nós estamos fazendo a psicografia de um rapaz que desencarnou cedo, que ele demorou mais de 10 anos físicos, construindo essa ponte conosco. E antes disso,
ele teve que passar por todo um processo de restauração, de tratamento espiritual, aprender muitas coisas, para depois ele começar o estudo de como psicografar, como casar os fluidos com o médium, como se aproximar, como intuir, sem intervir tanto no livre-arbítrio do médium, como dosar a energia, porque ali é um trabalho, o trabalho tanto da psicofonia quanto da psicografia, ou qualquer outro trabalho mediúnico que está em conjunto com o astral superior, é um trabalho de harmonia. Os fluidos do espírito desencarnado e do encarnado precisam estar em harmonia. Então, eu vou dar um exemplo prático para a amiga que perguntou e para todos que vão ouvir, para ficar mais fácil. Eu e o meu avô, assim, nós temos uma afinidade que a desencarnação dele não rompeu esse laço que nos une. Quando eu nasci, o meu avô, ele se apaixonou tanto por mim, ele olhou para mim, isso aí minha avó me contou, minha mãe me contou, até meu pai me contou. Ele se apaixonou tanto por mim que ele falou assim para minha mãe. Minha mãe se chama Ana. Aninha, ele chamava ela de Aninha, essa menina é minha filha. Deixa eu adotar essa menina. Aí chegou para minha avó, Maria, Maria, vamos adotar a Luciana. Essa menina é minha filha. Ela é minha filha. Minha mãe falou assim: que isso, pai? Você querendo roubar minha filha? Não, não, ela é minha filha. Ou seja, meu avô era um espiritualista. Ele identificou, eu criancinha, ele identificou em mim uma ligação espiritual. Olha, o meu avô, a gente se abraçava e ele chorava. E me dava vontade de chorar também. E assim, até hoje, eu sou muito, muito próxima a ele. Quando meu avô desencarnou, eu tinha 19 anos. Para mim, parecia que o mundo tinha acabado. É como se tivesse saído do mundo físico a pessoa que mais me amava, que estava nesse plano. E aí, eu lembro que eu demorei muito para recuperar, mesmo esclarecida. E eu lembro que no terceiro dia que eu acordei chorando, meu avô, no terceiro dia, de manhã cedo, meu avô, ele vibrou na minha aura, ele veio com o padre Antônio Vieira, não chore, não chore, já está na hora de cuidar da sua parte mediúnica, já está na hora de desenvolver a sua mediunidade. Eu desenvolvi a minha mediunidade cedo ali, com 19 anos, por causa do meu avô. Porque ele me pediu. Porque se ele não tivesse me pedido, eu acho que eu ia protelar bastante. Porque ainda mais para uma pessoa jovem, responsabilidade muito grande. Eu sabia que quando eu desenvolvesse, tudo na minha vida ia mudar. Que eu ia enfrentar lindos céus, mas também fervorosos infernos. Sabia disso. Então, até hoje, olha, eu tinha 19 anos quando meu avô desencarnou. Eu tenho 39 anos, já tenho o quê? 20 anos, não é isso? 20 anos que meu avô desencarnou. Desde o dia que meu avô desencarnou, não tem um dia que eu não irradio por ele, e não tem um dia que meu avô não vem nas correntes fluídicas do astral superior que é formado na hora que eu estou irradiando. Então, quantas vezes meu avô, em desdobramento espiritual, ainda mais nas lutas aí que teve com líderes ferrenhos,
do astral inferior, que já não estão aqui. Quantas vezes meu avô, ainda mais ele, um militar, que me ensinou muita coisa, quantas vezes meu avô não esteve comigo, quantas vezes eu aqui, fazendo as reuniões, colocando na internet, junto com os amigos de Nova Era, quantas vezes eu não vejo a imagem fluídica do meu avô aparecer aqui na minha frente? Porque ele vibra a imagem dele. Não tem um dia que eu não sinto o meu avô. Sabe por quê? Não é porque meu avô não tem mais nada na vida para fazer, na vida espiritual, e fica tomando conta da minha vida, não. São laços espirituais. Sabe por quê? Ele foi antes de mim, mas ele tem um trabalho espiritual com um espírito que já tem um laço espiritual com ele, já de encarnações. De encarnações. E eu hoje, nessa encarnação, vim como uma mulher. Eu vim como uma mulher. E médium. E hoje, ele como um espírito que trabalha principalmente com guardiões, até porque foi um grande militar, ele necessita dos médiuns, não só de mim, mas de outros médiuns, para poder realizar o trabalho deles, para a gente fazer a conexão, porque quando a gente irradia, a gente cria uma egrégora, uma vibração tão forte que eles vêm. Gente, abre um campo tão grande, um campo absurdo, mas que eu não consigo assim, calcular, que eles vêm. E através daquela nossa irradiação, daquela vibração, a gente ganha mais força, eles vão trabalhando. Eles ajudam nossos vizinhos, eles ajudam todos, tudo, tudo, aonde eles puderem, e eles vão. Então, esse acompanhar que a amiga utiliza na pergunta, que eu estou dando aqui exemplo da minha relação espiritual com o meu avô, que já vem de muitas encarnações, aí até de batalha, segurando espadas juntos, esse acompanhar é um acompanhar de um trabalho espiritual. Mas meu avô não se mete no meu livre-arbítrio. Mas muitas vezes eu já escutei pensamentos dele assim: guria, pensa bem, porque ele me chamava de guriazinha. Guria, guriazinha, pensa bem. E aí eu parava para pensar. E aí eu não fazia. Mas ele, veja bem, pensa bem, não é não faça. Então, resumindo aqui a grande ópera, porque isso aí dá até um seminário. Resumindo a ópera, os espíritos podem fazer esse acompanhamento regidos pelo astral superior, por até grandes líderes, mestres ascensos, sim, quando eles estão em planos dimensionais, sem prejudicar os seus parentes. Inclusive, tendo condições, eles irradiam muito para os parentes que ficam aqui, às vezes brigando até por causa de herança. Ficam brigando, mata até outro por causa de herança, e eles ficam lá tristes com isso, eles ficam tristes. Mas eles têm os amigos espirituais que falam para eles: calma, calma, vamos irradiar, vamos orar, vamos rezar. Agora, ter um acompanhamento de um espírito que é parente, foi parente por questões consanguíneas, e ficou preso na atmosfera fluídica da Terra, aí prejudica. Mas ele também só vai ficar perto de você se você der oportunidade, se você tiver uma afinidade. Porque, olha só, eu amo muito meu avô, mas se meu avô tivesse passado para o lado de lá, ele não ia ficar perto de mim, não. Porque eu não ia deixar os meus princípios e os meus valores
só porque eu amo espiritualmente. Até por eu amá-lo espiritualmente, vai fazer de tudo para resgatá-lo. Mas o resgate depende muito do próprio espírito que desencarnou. Maria e eu estava até conversando aqui antes de nós falarmos sobre, responder essa pergunta, que a gente estava até falando que muitos espíritos ficam, às vezes, quedados na atmosfera fluídica da Terra até terminar. Como é que nós falamos, Maria? Até terminar os seus, O seu, aqueles aquele, os seus anos, vestígios, né? os anos que as pessoas É, teriam aquele para vestígio evitar vibratório. aquele efeito, aquele erro. Exatamente. Então, muitos espíritos, às vezes, eles querem ser ajudados, pedem socorro, né? Eu acho que teve até uma doutrinação aí do Astral Superior, não sei qual foi, que falou a respeito disso, que eles pedem socorro, mas não é um socorro sincero, eles só querem se livrar daquilo ali, mas eles querem, mas eles não fizeram a reforma íntima, eles continuam na mesma. Então, enquanto não há um desgaste daquilo, de todo o sentimento, pensamento, toda a vibração negativa que os prende àquela situação de Isso. condição de espíritos desencarnados presos na atmosfera fluídica da Terra, enquanto esse vestígio negativo que os prende não se esvai e não Enquanto acaba. persistir, enquanto persistirem, ficam presos. Exatamente. Enquanto isso persistir, eles ficam presos aqui. Então, minha amiga, acho que a sua resposta foi respondida. Fomos um pouquinho mais além aí, mas é Respondida. importante, né, Maria? Somente respondida. Eu achei que você respondeu muito bem. Você também respondeu muito bem. Eu peguei carona aí em muita coisa. Minha Ah, amiga, olha, obrigada pela sua pergunta. Como Maria fala aí, qualquer dúvida é só mandar para a gente de novo, que a gente responde. Né, isso. Estão Maria? aqui as ordens para É isso aí. poder responder a qualquer dúvida que as Isso aí. pessoas possuem sobre espiritualidade. Verdade, meus amigos. Então, estamos às ordens aí, tá? Um grande Obrigada. abraço para vocês. Minha amiga que mandou a pergunta, um grande abraço para você também. Eu também. E até a próxima. Até.